resposta de Deus que veio de uma forma muito diferente, né? E esse culto aqui, já nessa manhã, a gente sentindo a presença de Deus aqui, eu já tive como resposta de Deus uma aprovação de Deus. Amém ou não? Porque tudo aquilo que Deus promove, Ele se faz presente, né? Se a gente faz algo dizendo que é para Deus, mas Deus não se faz presente, então, na verdade, foi a nossa alma, não foi Deus, né? Então, a presença do Senhor aqui fluindo com toda essa liberdade, já trouxe ao nosso entendimento que é esse caminho que Deus quer que a gente siga. Então, preste atenção. Então, durante esses 4 domingos, eu vou estar falando com esse tema. Pastor, qual é o fundamento desse culto no domingo? O propósito que Deus tem gerado no meu coração, eu já tinha até conversado isso com a pastora, é a gente abrir um culto no domingo de manhã. Um culto no domingo de manhã. Esse culto, o propósito desse culto é ser de 10 da manhã até meio-dia. Um culto mesmo, irmãos. Do mesmo formato do culto da noite. Vai ser o culto na parte da manhã. E a escola de discípulos, nós vamos trazer ela para 8h30 da manhã. Amém? Para você que adora acordar cedo, amém? Amém. Você vai entender, eu sei que de repente o teu amém está assim, 8 horas da manhã, 8h30. No final dessas 4 mensagens, você vai querer estar aqui 6 horas da manhã. Porque você vai aprender nessas 4 mensagens se você tem priorizado a Deus ou não na sua vida. E se você, nessa decisão, você está indo para o céu ou está indo para algum outro lugar. Uma coisa eu só te digo, irmão, não existe purgatório. Existe céu ou inferno. Então, no final dessas 4 mensagens, eu creio que o Espírito Santo cooperando conosco vai mudar a sua mentalidade. Amém? E você vai de verdade parar com as suas desculpas. Fala para alguém que está perto de você só, para com as suas desculpas. Isso, você vai parar com todas as suas desculpas, irmãos. Você vai parar com elas. Você vai parar de dizer, eu não vim por causa disso, eu não vim por causa daquilo. Você vai aprender a dizer assim, eu não vim porque eu não quis. Eu não vim porque Deus não é a minha prioridade. No final dessa mensagem, você vai definir um pensamento. Entende? Por quê? Porque a tua consciência, a tua mente, precisa estar alinhada com a vontade de Deus, irmãos. E a gente precisa parar urgentemente de colocar vários obstáculos como desculpa e não assumindo de verdade as nossas responsabilidades. Só que a Bíblia Sagrada diz que Deus é o Deus que sonda o íntimo do nosso ser. Então lá dentro Deus sabe se você está fazendo porque você não fez ou por que você está fazendo. Deus está sondando tudo. Por isso que a Bíblia Sagrada diz que aquele grande dia será um dia de grandes surpresas, sim ou não? Porque tem gente, Luz, que a gente acha que está indo para o céu, mas Deus está olhando a intenção do coração e Deus está reprovando. Pastor, onde isso está na Bíblia? Deus pega o profeta Samuel e fala, vai na casa de quem? Na casa de quem, gente? Na casa de Jessé, o belemita. Porque lá eu já escolhi o novo rei de Israel. Aqui, para ajudar no teu entendimento. Deus não poderia falar o nome do garoto para Samuel? Sim ou não, gente? Deus não poderia falar, você vai na casa de Jessé, lá tem um jovem chamado Davi, você vai ungir ele, rei de Israel. Por que Deus não fez isso, irmãos? Porque Deus também queria ensinar algo para Samuel ali. Porque Samuel estava acostumado com a aparência e valorizar as pessoas pela aparência. Mas Deus começou a ensinar para Samuel o que realmente importa na pessoa. Então, Deus vai permitir passar todos os 6 filhos de Jessé. E preste atenção, irmãos, dos 7, apenas um foi aprovado. Os 6, Deus falou para ele, não se atenta para a aparência, porque eu já rejeitei esse aí. Não se atenta para a aparência, esse aí também eu já rejeitei. Não atenda, esse aí só tem músculo, não tem nada no coração. Esse aí também não tem nada. O que Davi tinha? Davi tinha 4 qualidades que Deus amava. 4 qualidades que Deus amava. Primeiro, está lá no texto, você pode ler 1 Samuel capítulo 16. O texto vai dizer, ele é de gentil aspecto,
ele tinha um aspecto de humildade mais agradável. Segundo, ele é um adorador, ele toca bem, o texto vai dizer. Terceiro, Deus é com ele. Não, terceiro, ele fala bem. Quarto, e Deus é com ele. Você entendeu? Então, tem muita gente que a gente está olhando e está admirando, dizendo, esse irmão é uma benção, vai para o céu. A intenção do coração é que Deus está vendo, irmãos. Então, olha para alguém que está perto de você e fala assim, ó, Deus está te sondando aqui de manhã. Aleluia, já começou. Então, eu quero nessa manhã, não é pregar sobre Davi não. Davi foi só para você entender aí um pouco da introdução. Eu quero pregar com esse tema, alinhando a igreja com a vontade de Deus. Entendendo Deus como prioridade. E eu não coloquei um texto bíblico como referência, mas aqui dentro do desenrolar vai ter algumas referências bíblicas que eu vou falar com vocês. Mas a primeira coisa que eu coloquei aqui nessa introdução, sobre a gente alinhar a igreja com a vontade de Deus e entender Deus como prioridade, eu coloquei isso aqui, ó. Quando colocamos Deus como nossa prioridade, estamos colocando Ele no lugar mais alto das nossas vidas. Estamos colocando Deus num lugar de destaque, irmãos. No lugar que realmente Ele precisa estar. E aí, de vez em quando eu falo isso aqui na igreja. Se Deus não for o primeiro, irmãos, você acha que Ele vai ser o segundo da sua vida? Não. Ou Deus se torna a primazia das nossas vidas, ou Ele não será o nosso Senhor. É justamente por colocarmos Deus como prioridade, Ele nos abençoa e de nada sentimos falta. Aí tem um monte de gente trocando a prioridade, indo em busca dos seus próprios prazeres, né, dos seus próprios objetivos, e deixando Deus como secundário, como se Deus não estivesse interessado em te abençoar. Olha para alguém que está perto de você e fala, cara, você é tão inteligente, como que você inverte os valores? Parece que a gente está dizendo para Deus assim, olha, eu não preciso do Senhor, eu vou dar um jeito e eu vou resolver. Eu mesmo vou me abençoar. Porque quando eu não coloco Deus como prioridade, é isso que eu estou dizendo para Ele. Eu mesmo vou me abençoar, eu mesmo vou dar um jeito, eu mesmo vou abrir a porta. Quando a gente toma essas atitudes, irmãos, quando tomamos essas atitudes, parece que falta o entendimento de entender que tudo está nas mãos do Senhor. Tudo está nas mãos de Deus, gente. Então, peraí, se tudo está na mão de Deus, se eu priorizar Deus, o que Deus vai fazer comigo, gente? Colocar Deus em primeiro lugar é a melhor escolha que nós podemos ter. Olha para alguém que está perto de você e fala, você precisa hoje, ou melhor, a partir de hoje, colocar Deus em primeiro lugar na sua vida. Então vamos lá. Está pronto? Então, quando eu sei que eu estou priorizando a Deus? É uma pergunta. Quando eu sei que eu estou priorizando a Deus? Vamos lá então. Primeiro, quando eu estou envolvido com a missão do seu reino. Quando eu sei que eu estou priorizando a Deus, João? Quando eu estou envolvido com a missão do seu reino. Lembra que eu gravei aquele primeiro vídeo que eu coloquei lá para os irmãos assistir? Eu falei sobre unidade. E eu pontuei duas coisas ali. O estar junto e o andar juntos. Tem gente que diz assim, não, eu estou fazendo a obra de Deus. Mas na verdade elas não estão fazendo a obra de Deus. Porque elas não estão envolvidas com Deus. Então, tem gente que até está na obra de Deus, mas não consegue andar com Deus.
Então, alinhar a igreja, irmãos, isso é um desafio muito grande. E é isso que cabe a mim como pastor. Alinhar a igreja com o coração de Deus, com a vontade de Deus, é um desafio muito grande. A gente vive em um momento da sociedade que as pessoas, elas estão em busca. É aquela profecia que Paulo fala, eu não lembro agora se é Romanos, que ele vai dizer que chegará um tempo que os homens serão presunçosos, avarentos, mais amantes de si mesmos do que de Deus, que buscarão mestre para si, que preguem aquilo que eles querem ouvir. A gente está vivendo esse tempo. Nós estamos vivendo o tempo da apostasia. Nós estamos vivendo o tempo do aumento do pecado e o amor de muitos estão se esfriando. Nós estamos vivendo esse cenário. E você chegar para o povo hoje e tentar trazer Deus para perto do povo, ou melhor, trazer o povo para perto de Deus, está se tornando cada vez mais desafiador. Uma vez que Moisés subia ao monte, e Moisés queria que o povo se aproximasse do monte, mas quando o povo via a glória de Deus, quando o povo via aquele monte tremendo, o monte fumegando por causa da presença de Deus, o povo teve medo e disse para Moisés: Moisés, sobe você, deixa que a gente fica aqui embaixo, e você traz o recado de Deus para a gente. Escute, irmãos, desde aquele tempo, Deus nunca quis que houvesse um véu que separasse ele do homem. Desde aquele tempo, desde Adão, Deus sempre quis se relacionar com o homem. Deus sempre quis ter um tempo com o homem. Deus sempre quis se revelar para o homem. Mas foi o próprio homem que criou aquele véu, para que esse véu o separasse de Deus, porque ele não queria ter relacionamento com Deus. Então, num ato profético, Jesus vem e o véu é rasgado, só para que eu e você tivesse a consciência de que o véu foi rasgado. Mas diante de Deus nunca existiu aquele véu. Deus nunca quis que aquele véu permanecesse ali, porque Ele sempre quis se relacionar com o homem. Se Ele quisesse que o véu tivesse ali, quando Ele criou Adão, Ele já fazia o véu, e Adão teria que falar com Deus através do véu. Mas não, Deus sempre quis se relacionar com o homem. Então, se envolver com o reino de Deus, se envolver com a missão de Deus, está ligado diretamente com o meu relacionamento com Deus. E para que eu venha me relacionar com Deus, eu preciso ter coragem de avançar, irmãos. Sabe, eu não quero aqui, irmãos, ficar no monte e vocês ficarem na parte de baixo do monte. Eu quero subir, eu quero que vocês venham junto comigo. Eu quero ver a glória de Deus, eu quero que vocês vejam junto comigo. Eu quero tocar nas vestes de Jesus, eu quero que vocês toquem comigo. Eu quero ter experiências sobrenaturais com Deus, mas eu quero que vocês também tenham junto comigo. Mas para isso nós vamos precisar entender Deus como prioridade. Quando nós entendemos Deus como prioridade, nós nos envolvemos com a missão do reino de Deus, irmãos. Se envolva com a missão do reino. Sabe, nós estamos vivendo o último tempo da igreja na terra. Há uma frieza, irmãos. Eu não sei se você percebe, mas eu percebo. Há uma frieza espiritual que está do nosso lado constantemente. Ela não está vindo, não, ela já está. Ela está aqui do teu lado, só esperando você dar uma brecha para ela pegar você. Pastor, que isso? O sangue de Jesus tem poder, meu irmão, o sangue de Jesus tem poder. Mas o que vai fazer essa frieza ficar longe de você é o quanto você tem gastado de tempo com Deus. É o quanto você está priorizando Deus. Porque quem não está priorizando Deus está sendo pego por essa frieza. Olha para essa pessoa que está perto de você. Olha para o lado, olha para o outro. Pode olhar para trás, quem está na frente. Deixa eu te contar uma coisa. Se essa pessoa que você olhou não entendeu o que o pastor está falando, amanhã ele pode não estar mais aqui. No culto mais tarde ele pode não estar mais aqui. No domingo que vem ele pode não estar mais aqui. E aí você vai pensar: pô, pastor, ninguém foi visitar o irmão. Não é questão de visita. Porque quem está envolvido com a missão do reino de Deus não precisa de visita, irmão. Ele sabe o seu lugar, ele sabe que Deus o chamou, o coração dele queima por Jesus, e ele está aqui para cumprir um propósito. Quem precisa de visita são os doentes, irmãos. Não é isso que Paulo diz? Nós temos que visitar os doentes. Você está doente?
Você está doente? Então você não precisa de visita. Você precisa se alinhar com a vontade de Deus. Aí, abra sua Bíblia comigo no livro de Mateus 25. Esse texto saltou no meu coração. Essa madrugada eu fiquei escrevendo essa mensagem durante essa madrugada. Eu nem escrevi a mensagem de hoje à noite, mas já escrevi essa durante essa madrugada. E a pastora estava ali, dormindo, eu ali do lado dele, escrevendo e conversando com Deus. Mateus capítulo 25, versículo 14 ao 30. Essa parábola, irmãos, é uma parábola que chama a atenção e mexe comigo. Não sei se mexe com você, mas comigo mexe. Olha o que diz o texto. E também será como um homem que, ao sair de viagem, chamou o seu servo e confiou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1. A cada um de acordo com a sua capacidade. Em seguida, partiu de viagem. O que havia recebido 5 talentos, saiu imediatamente e aplicou-os e ganhou mais 5. Também o que tinha 2 talentos, ganhou mais 2. Mas o que tinha recebido 1 talento, saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. E depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou contas com eles. O que tinha recebido 5 talentos trouxe outros 5 e disse: o senhor me confiou 5 talentos, veja o que ganhei, mais 5. O senhor respondeu: muito bom, muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, e eu porei sobre muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Veio também o que tinha recebido 2 talentos e disse: o senhor me confiou 2 talentos, veja, eu ganhei mais 2. O senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, e eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Por fim, veio o que tinha recebido 1 talento e disse: eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso tive medo, saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que lhe pertence. O Senhor respondeu: servo mau e negligente, você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei. Então você deveria ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse, o recebesse de volta com juros. Tirem o talento dele e entregue-o ao que tem 10, pois o que tem, mais será dado, e terá em grande quantidade. Mas o que não tem, até o que tem será tirado. E lancem fora o servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Essa parábola, irmãos, é uma parábola assustadora, porque nesta parábola fica claro que todos, diga comigo, todos, fala todos, sacode essa pessoa que está do outro lado e fala assim: é todos que nós, todos nós recebemos de Deus uma porção. Todos nós recebemos de Deus um talento. Pastor, eu não sei o que Deus me deu. Você não sabe porque você não quer, porque Deus já te entregou. E o maior interessado que você use essa ferramenta é o próprio Deus. Olha para alguém que está perto de você e fala: suas desculpas acabaram. O mais interessado que você descubra a sua vocação e o para que Deus te colocou na terra é o próprio Deus. Então, se Deus está interessado em que você desponte naquilo que Ele te entregou, você acha que se você perguntar Ele não vai te falar? Você acha que se você começar a buscar resposta em Deus, Ele não vai falar com você? Uma vez que
O texto está dizendo que Ele já nos entregou. Pastor, quando que eu estou enterrando o meu talento? Quando eu não tenho interesse em descobrir. Quando eu não me importo em saber qual é a vontade de Deus. Quando eu não tenho interesse de me envolver com a causa de Cristo. Então, quando eu não tenho esse interesse, eu sou aquele que estou enterrando. Porque enterrar é o ato de fazer o quê, irmãos? Esconder, gente. Quando eu não tenho interesse, quando eu não pergunto, quando eu não busco saber a vontade de Deus, eu estou me escondendo. E qual é o resultado daquele que se esconde? Aqui está aqui no texto. O resultado é que ele não tem frutos para apresentar, gente. Porque você vai perceber que o Senhor dá 5 talentos para um e fala, toma aqui, 5 talentos. Eu brinco com alguns irmãos aqui da igreja. Todos os talentos que Deus me deu, eu coloco para disposição. Deus me permitiu aprender a tocar violão, eu coloco para a igreja. Deus me permitiu aprender a cantar, eu coloco para a igreja. Deus me deu essa facilidade em ensinar a palavra, eu coloco para a igreja. Deus me deu essa facilidade de falar de Jesus, eu evangelizo. Tudo que Deus me deu, eu coloco à disposição do reino. Eu coloco em prática. Nenhum dos talentos que Deus me deu estão escondidos. Todos estão em prática, em evidência. O dia que Deus me chamar, Ele vai falar, pastor Leandro, eu entreguei para você o dom de cantar. Eu não vou poder dizer para Deus, Deus, eu ficava com vergonha das pessoas e não cantava. Não, meu irmão, aonde eu estiver eu canto. Canto na praça, canto no life group, canto na igreja, canto em casa com meus filhos. Aonde eu estou, eu canto. O que é que eu estou fazendo? Eu estou multiplicando aquilo que Deus me deu. Eu estou colocando em prática o talento que Deus me deu. Então, quando Ele me chamar, as pessoas que foram tocadas por aquilo que eu liberei através do canto, eu vou poder apresentar para o Senhor. Aqui estão as vidas que foram tocadas através de cada canção que eu cantei. Está pegando isso ou não? Então, todo o talento que Deus nos deu, ele precisa ser multiplicado. Ele não pode ser enterrado. Você vai perceber que o que ganhou 2 fez a mesma coisa. Agora, o que é fantástico nesse texto é que cada um recebeu de acordo com a sua capacidade. Para de dizer que você, pastor, sabe como é que é? Eu não consigo. Vai ficar falando não consigo até quando para Deus? Vai ficar escondendo o talento até quando? Pastor, não posso. Eu não sei. Irmão, isso aí não tem nada a ver comigo. Isso tem a ver com o que Deus te entregou. Aquilo que Deus te entregou, você sabe que naquele grande dia Ele vai requerer. Agora, como que você vai apresentar o que Ele te entregou? Aonde eu entro nesse cenário? Justamente em colocar você no caminho que eu vejo que Deus já te entregou um talento. Deus te entregou isso aqui, vai por aqui. Deus te chamou para isso aqui, vai por aqui. Agora, quem tem que tomar a decisão de multiplicar o talento é você. Você vai perceber que o que recebe 5, que o que recebe 2, o texto vai dizer, e eles saem apressadamente. O que será? Onde estou? Quem sou eu? Resultado de gente que nem conheceu Jesus ainda. Porque quem já recebeu o talento, ele já, atividade, irmão. Vambora, Deus me entregou isso aqui, eu tenho que produzir. Vambora, eu tenho que me envolver, eu tenho que estar junto. Os 2 saem apressadamente. Aí o que recebeu um vai enterrar. Aí eu acho sensacional. Porque quando o Senhor chega para requerer aquilo que Ele entregou, o que recebe 5 vem todo feliz, né? Uau, está aqui, Senhor. Tu me deu 5 e eu ganhei mais. Olha os frutos. A multiplicação do que ele recebeu. O que ganhou 2, da mesma forma. E o que ganhou 1? Aí o que eu acho extraordinário, que o Senhor pega aqueles 5, pega o talento, aquele 1 que aquele camarada recebeu,
ele pega e fala assim, ó, dá para aquele que ganhou 5. Por que o Senhor tira o talento daquele cara e dá para aquele que ganhou 5? Eu vou explicar para você. Escuta aqui. Ó, presta atenção nisso aqui, ó. O que eu fiz aqui? Arregacei as mangas. Para quê? Quando você arregaça as mangas, para quê? Para trabalhar. O Senhor pega aquele talento e dá para aquele que recebeu 5, porque sabia que aquele tinha disposição para trabalhar. Você está entendendo isso? Ah, mas Deus me deu um negócio aqui, sabe? A hora que eu quiser eu faço. É? Deus está olhando para a gente que está trabalhando, irmão. Que está compromissado, que está envolvido. E está assim, cara, vou tirar desse e vou dar para aquele lá também. Aí daqui a pouco tu fica esquecido no meio da igreja. Ninguém me vê. Ninguém olha para mim. Não. É Deus que já está tirando de você o que você está rejeitando. E já está dando para outro. Puf, toma. Por quê? Porque existem pessoas aguardando a manifestação dos filhos de Deus. Então, meu irmão, aqui, arregaça as mangas. Para de desculpas. Senão o que vai restar para você é essa fala aqui, ó. Servo mau e negligente. Servo mau e negligente. Qual é o destino do servo mau e negligente, gente? Fogo eterno. Porque Deus não vai querer um servo negligente no céu, irmão. Você acha que Deus vai querer algum negligente no céu? Gente que rejeitou a missão, gente que rejeitou o propósito, gente que não se comprometeu com a causa de Cristo. Uma vez que os nossos irmãos viraram comida de leões, uma vez que os nossos irmãos viraram tochas acesas, uma vez que os nossos irmãos viraram todo tipo de escárnio de ditadores, aí eu e você, negligentes, maus servos, queremos estar no mesmo lugar que eles. Está na hora, meu irmão, da gente se comprometer realmente com a causa de Cristo. Está na hora da gente se envolver realmente, nos colocar dispostos, disponíveis para o Senhor. Dentro dos Life Group, nós estamos trabalhando, eu gravei um vídeo, soltei ontem. Nós estamos trabalhando a unidade e a divisão de tarefa dentro dos Life Group. Dentro de um Life Group, você pode cooperar de alguma forma para que vidas venham ser salvas. Você pode ser ali um intercessor, você pode ser um secretário, você pode ser um obreiro em treinamento, você pode ser o que você quiser. Mas o que você não pode é continuar negligenciando o que Deus tem para a sua vida. O Life Group, irmãos, ele vai permitir você se desenvolver. O Life Group vai permitir você crescer em unidade com os irmãos. O Life Group é uma oportunidade linda que Deus está nos dando. Às vezes você tem dificuldade de estar aqui na plataforma, pregando para um número maior de pessoas, falando para um número maior de pessoas, cantando para um número maior de pessoas. Mas o Life Group vai permitir você começar a se desenvolver, para que você possa alcançar níveis maiores de pessoas. Amém, gente? Então, esse texto é um texto que me chama muita atenção. E eu anotei aqui, olha o que eu escrevi. Então, peraí, quando eu estou multiplicando o que me foi dado? A resposta que eu coloquei foi: quando eu coloco em prática tudo que me foi confiado, a fim de que Cristo seja glorificado. Segunda coisa que eu coloquei aqui: o que significa os juros? Os juros está falando de oportunidades. Quantas oportunidades Deus já nos deu? E sabe de uma coisa?
muitos estão na última oportunidade de Deus. Enquanto eu escrevia essa mensagem, o Senhor saltou isso no meu espírito. Exatamente esta fala. Existem muitos que já estão na última oportunidade, filho. Uns estão na segunda, outros na terceira, outros na quarta. Mas tem uns que já estão na última oportunidade. Então, o que eu preciso fazer, o que você precisamos fazer, o que nós precisamos fazer, é não deixar esta oportunidade passar. É agarrar com todas as forças e dizer para Deus: não se esqueça de mim. Eu quero ser útil para o teu reino. Eu quero ser uma voz profética para essa geração. Não deixe passar de mim. Não deixe que passe de mim o teu espírito. Tem aquela música, eu não lembro quem escreveu ela, aquela que diz assim, ó: que não passe de nós o teu espírito, tudo o que foi dito a nós. Que não seja preciso que se levante outra geração, venha sobre nós o teu querer. Será que vai ser preciso Deus levantar uma outra geração? Será que vai ser preciso Deus esquecer da gente e olhar para uma outra geração, porque nós estamos negligenciando o que Deus está confiando à nossa geração? Para terminar esse tópico, eu escrevi aqui: eu não sei em qual oportunidade você está. O que eu sei é que você não pode mais perder tempo. Você precisa entender isso aqui. Jesus está voltando. O Senhor que entregou os talentos está voltando. E o que você precisa é sair em velocidade, como o que recebeu 5 talentos e o que recebeu 2, e produzir para o reino de Deus, com o coração aplicado, com a sua a vida aplicada. Pastor, me deram uma vida para eu cuidar no Life Group. Dê tudo de você por essa alma. Dê o melhor de você, do seu tempo. Cuide dessa vida, entendendo que ela é uma ovelha de Jesus Cristo. E que Jesus está confiando a ovelhinha dele a você. Está entendendo isso? Pastor, eu sou intercessor do meu Life Group. Dê tudo de você por esse Life Group, pela sua intercessão. Ore, jejue, busque a Deus, prepare um ambiente profético. Para quê? Para que quando alguém chegar ali possa ser tocado por Jesus. Você está entendendo, pastor? Eu sou professor da salinha, eu sou tia da salinha. Dê tudo de você, se aplique de verdade, de coração, para que essas crianças possam ser tocadas por Jesus, porque elas serão a geração que vão ser incendiadas para incendiar esse mundo. É ter o entendimento do que você está fazendo e dar o melhor de você. Priorizar a Deus. Aprenda a priorizar a Deus no que você faz. Dê a excelência naquilo que você faz. Como se você estivesse fazendo para o próprio Deus. Eu fico pensando, irmãos. Jesus está lá naquele templo, levantando um momento de oferta. Olha que coisa fantástica. As pessoas começam a levantar e colocar as suas ofertas. Uns de repente colocavam muita coisa, porque sabia que Jesus era um profeta, era alguém que estava fazendo coisas extraordinárias, então estavam colocando muito para aparecer. Mas havia alguém ali, que realmente o seu coração estava disposto a entregar o seu melhor, que foi aquela mulher, foi aquela viúva. Eu fico pensando, irmão, se Jesus se materializasse aqui na hora do ofertório, qual seriam as nossas decisões e atitudes? Qual seria a sua atitude se Jesus sentasse aqui, ó? Se você visse Jesus sentado aqui, ó, vendo você colocando a oferta.
qual seria a sua atitude? Você ia dar o seu melhor? Você ia arrancar ofertas de sacrifício do seu coração e depositar? Ou você ia ignorar a pessoa de Jesus e ia dar qualquer coisa como aqueles homens fizeram? Falta na gente entendimento do que a gente faz, gente. Falta na gente a intenção certa do que a gente faz. Porque Jesus está o tempo todo aqui olhando para a gente. Por mais que você não esteja vendo, Ele está vendo você. Agora, até quando a gente vai ficar se movimentando sem ter entendimento do que a gente faz? Até quando a gente vai se movimentar de uma forma irresponsável, imatura, sem abraçar de verdade a responsabilidade do que Cristo confiou a nós? Ajuda a irmã a desligar o telefone, gente. Pelo amor de Deus. Aleluia. Por quê, irmãos? Porque o que nós temos que ter na mente, gente? E é por isso que Deus está me trazendo essa mensagem. Nós somos a igreja do fim. Nós somos, estou falando em voz bem alta, para ficar dentro da sua cabeça. Nós somos a igreja do fim. Nós somos a igreja do arrebatamento. Então não há mais tempo a perder. Entenda isso nessa manhã. A qualquer momento Jesus vai voltar. Se bem que Ele já está voltando para um monte de gente no individual, né? Tem gente dormindo e não está acordando. Tem gente saindo de casa e não volta para casa. Olha, você está vendo esse escândalo que teve aí agora, de uma cantora gospel, que o marido desconfiou que ela atraiu, e aí ele foi lá, matou a mulher e tacou fogo no corpo dela. Será que na cabeça dela ela imaginava que ela ia morrer daquele jeito? Será que na cabeça dela ela imaginava que na idade que ela estava ela ia morrer? Pois é, mas acabou para ela. Morreu de uma forma cruel. É isso que eu quero que você entenda. Nós estamos vivendo um momento crucial da igreja. E ainda que tenha uma igreja se esfriando, escute isso aqui. Ainda que tenha uma igreja se esfriando, tem uma igreja sendo plena do Espírito Santo. Tem uma igreja que está sendo aquecida pelo Espírito Santo. Porque a profecia diz que nos últimos tempos o Senhor derramará do seu Espírito sobre toda a carne. Então, se nós estamos aproximando do final, aqueles que estão perseverando, eles serão plenos do Espírito Santo. Aleluia. 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 Então a segunda coisa que eu quero falar com você sobre esse alinhamento da igreja, de Deus com a sua igreja, e entendendo Deus como prioridade. A segunda coisa, quando tudo que envolve a Deus, eu pago preço para me envolver. Quando eu estou priorizando a Deus, pastor, quando tudo que envolve Deus, quando tudo que tem a ver com Deus, eu pago um preço para estar junto. Entenda uma coisa, querido, Jesus foi enviado? Foi ou não? Fala, foi. Jesus foi enviado. Jesus foi honrado nessa terra? Não. Quando que ele foi honrado? Depois da sua morte. Então entenda uma coisa, se envolver com Deus e ter Deus como prioridade, é você compreender que tem um preço a ser pago. Nós vivemos uma geração apostólica de ministros, cantores, pregadores e por aí vai, que de todas as formas eles querem ser honrados nessa terra. Eles buscam honra para si o tempo todo, mas em Jesus eu só vejo uma honra depois da morte.
Uau! Então entenda aqui o que eu vou falar para você. Vai doer, tá pronto? Vou dar só uma abertura na ferida. Se você quiser servir a Deus sem pagar um preço de morte, você vai ter que escolher outro Deus, irmão, para você servir. Porque o único Deus que exige de nós renúncia é o Deus do céu. Você pode ir para macumba, você pode tudo. Pode fumar maconha, cheirar cocaína, beber cachaça, se prostituir, ficar com 10, 50 pessoas, quem sei que mais, com bicho, com animal, o que você quiser. Você vai lá para o catolicismo, a mesma coisa. Você vai lá para outras religiões, a mesma coisa. Você vai lá para os radicais, os muçulmanos, que se acham os melhores de todos. Eles querem 10 virgens quando morrerem. Porque não basta uma não, eles querem 10 virgens. Sabe qual é a única religião que fala sobre morte e renúncia? A que Cristo apresentou para nós. Então, se você quer servir Deus, sem entender que você vai ter que renunciar a alguma coisa, esquece, irmão. O maior exemplo para nós foi o próprio Cristo, que Paulo vai dizer que ele não usurpou ser igual a Deus, mas antes esvaziou-se, assumindo a forma de servo, pelo que Deus também o exaltou sobre todas as coisas, e lhe deu um nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre e declare que Ele é Senhor para a glória de Deus Pai. Então o que nós precisamos compreender é que Jesus, o próprio Deus, se esvaziou, se humilhou, gente. Ele se humilhou. Ele pegou um caminho de dores, de renúncia, nessa terra. Então entenda uma coisa, você precisa pagar um preço. Tá gostosinho? Tá gostosinho servir o ministério? É porque tu não está pagando preço nenhum. Preste atenção. Viver com Jesus é uma coisa maravilhosa, amém? Amém, gente? Mas servir o ministério exige da gente pagar um preço. Jejum, orações, consagração, entrega, tempo. Exige de nós. E se nós não tivermos esse entendimento, a gente vai continuar vivendo. Deixa a vida me levar, vida leva eu. Só que, presta atenção, ó. E isso aqui é para todos, tá? Para líderes, para obreiros. Deus está vendo a negligência e o relaxamento, tá? Deus está vendo a falta de comprometimento, tá? Deus está vendo a falta de entrega, tá bom? Deus está vendo, faz quando quer, vai quando está animado. Deus está vendo, tá? Cuidado com o servo mau e negligente. Ah, pastor, mas eu já fiz muito. Bom não é o início, querido. Bom não é o início, querida. Bom é o final, como você está terminando. Porque você pode começar numa pegada. Se você termina mal, não serviu de nada. Agora, eu posso começar não muito bem, mas no caminho o Espírito Santo vai me ajudando, vai me dando uma moldada, vai me lapidando, tira uma coisa aqui, coloca outra coisa ali, daqui a pouco eu vou me aperfeiçoando e chego lá cheio de frutos. Então não importa como você começou, o que está importando para mim é como você vai terminar. Então entenda isso nessa manhã. A segunda coisa é quando tudo que se fala de Deus, tudo que tem Deus como foco, eu me apego e me envolvo. Quando eu sei que Deus é minha prioridade, quando eu estou envolvido com Deus. Irmão, você pode falar a desculpa que você quiser. Eu não estou nem aí. Eu estou aqui. Que horas é o culto? 7 horas da manhã? Eu vou estar aqui. Jejum, o que é para jejuar? Deus fala comigo. Bota o povo para jejuar com isso. Eu vou jejuar. Oração, Deus fala comigo. Bota o povo no relógio de oração. Qual é o horário? Horário tal. Eu vou orar.
Lembra que eu falei domingo passado? Qual é a minha função como pastor? Trazer para vocês o quê? Salmo 23, gente. O Senhor é meu pastor e nada. Deitar-me ver de paz, que a minha água é tranquila por amor do seu nome. Qual é a minha função como pastor? Levar as ovelhas a pasto verdejante e a águas tranquila. Pasto verdejante está falando de alimento, comida espiritual. Água está falando de palavra, aquilo que vai hidratar você. O que mais esse pastor faz com vocês aqui? Palavra, estudo, pregação, palavra, ensino. O que eu estou fazendo? Estou cumprindo o meu papel como pastor de alimentar você. Agora, qual é o seu papel como ovelha? Comer o que é colocado e dar frutos. Porque também não adianta ser só ouvinte. Carta de Tiago vai dizer o quê? Não sejamos apenas ouvintes, mas praticantes. Não adianta o pastor falar, você come e não coloca em prática, você é um negligente. Alinhar Deus com a igreja, irmão, alinhar a igreja com a vontade de Deus não é fácil. Talvez domingo que vem o número diminua ou aumente, porque pode ter gente aqui falando, eu quero. Deus vai me tirar desse lugar que eu entrei de ficar morno, de ficar morto espiritualmente, eu vou sair desse lugar, e esses 4 domingos Deus vai me arrancar dali de dentro, e eu vou voltar a ser frutífero. Mas pode ter um ou outro que vai, não é isso que eu quero não, abre teu olho. Então, a segunda coisa, eu preciso me envolver, eu preciso estar junto. Aí eu coloquei um texto aqui, alguns textos, algumas referências bíblicas. Quando tudo que envolve a Deus, eu pago um preço para estar. Eu quero que você entenda isso, irmãos. Servir o ministério, Jesus deu talento para a gente. E Ele está com grande expectativa de que a gente coloque em prática o que Ele nos entregou. Mas eu quero trazer o teu entendimento que haverá adversidades, haverá lutas, haverá dias difíceis, mas em todas as coisas nós seremos mais que vencedores. Irmãos, eu sirvo a Jesus há mais de 20 anos, já passei por diversas adversidades, mas olha eu aqui, não estou aqui de pé, não estou esperançoso, continuo acreditando num avivamento poderoso do Espírito Santo, continuo acreditando que o céu é de verdade, que eu estou indo para lá. Por isso eu entrego tudo de mim, irmãos, porque a minha expectativa está depois da morte. Eu tenho essa expectativa aqui dentro, de como será a minha recepção na eternidade. Porque eu sei que eu estou indo para o céu, irmãos. Eu não sei se você sabe, eu sei que eu estou indo para lá. Então, olha aqui o que eu coloquei aqui, alguns textos. Mateus capítulo 6, versículo 33, se você quiser anotar, você anote para você ler melhor em casa. Busque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Quando eu sei que Deus é minha prioridade, quando eu busco o seu reino em primeiro lugar. Não é quando, não, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que fazer isso aqui, depois se der, eu sirvo a Deus e a igreja. Não, não é assim. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, depois o que sobrar, eu faço outras coisas, mas o reino de Deus é a minha prioridade. Olha o que diz Salmo 27, versículo 4. Uma coisa pedi ao Senhor, e a procuro, e a busco, olha isso, que eu possa viver na casa do Senhor, todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor, e buscar a sua orientação no seu templo. Olha o que o salmista está dizendo, eu busco isso, eu peço isso, deixa eu ficar todos os dias na tua casa, deixa eu ficar todos os dias na tua presença.
porque eu sei que na tua casa tem orientações para a minha vida. Olha o que diz Filipenses 3, versículo 13 ao 14. Irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para que estão diante de mim, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio da chamada celestial de Deus em Cristo. Se esquecendo das coisas que ficam para trás. Aleluia. Esses textos, olha que eu escrevi aqui. Esses 3 textos são distintos, porém com uma certa semelhança, pois ambos estão deixando claro para nós a importância que Deus tem para cada um deles. Cada um dos escritores ali expressou um sentimento da sua prioridade. Quem Deus é para eles? Quem Deus é para você? Qual é a prioridade que você está dando para Deus? Ah, mas eu tenho que isso. Ah, eu tenho que aquilo. Ah, eu tenho que fazer isso aqui. Ah, eu não posso por causa disso. Ah, não posso. Ei, irmão, você não está dando desculpa para o pastor. Você está negligenciando a chamada de Deus. Porque o pastor é só um condutor, um apacentador, um orientador. Mas Deus é o dono das ovelhas. Deus é o dono das ovelhas. Não é para mim que você está negligenciando, é para aquele que é o seu dono. E se eu, por acaso, fizer qualquer coisa com a ovelha, que ele reprove, imediatamente ele me adverte. Ele não deixa para depois não, tá? Tem coisas que eu estou pregando, ele já está assim, opa, para. Não é por aí. Pode mudar isso aí. Mas essa madrugada, ele está interessado em alinhar a igreja com a sua vontade. A igreja precisa estar dentro do propósito dele. Quando eu falo igreja, eu estou falando você, membro do corpo. Porque você não é igreja, você é membro. Lembra? Quando os membros se juntam no corpo, aí se torna igreja. Então, peraí, esses 3, cada um na sua particularidade, expressam quem Deus é para eles. Eu escrevi: pois ambos estão deixando claro para nós a importância que Deus é para cada um deles. O primeiro, está lá em Mateus, ele vai expressar, Jesus que está falando, Jesus diz: o que eu preciso ter em primeiro na minha vida é o reino de Deus. Por isso que ele está dizendo, buscar em primeiro lugar. Quando eu acordo, Deus, o que eu posso cooperar para o teu reino nesse dia? Eu quero ser um instrumento para o Senhor, aonde eu estiver, na minha faculdade, no meu trabalho, no ônibus, na estrada, eu quero ser um instrumento para o Senhor. Que a tua vontade se manifeste na minha vida hoje. Eu já acordo colocando Deus como primeiro. Presta atenção que eu não estou dizendo que você tem que abandonar o seu trabalho, não. Eu estou falando isso aqui? Eu estou dizendo que você tem que abandonar a sua faculdade? Eu estou dizendo que Deus é o primeiro. Aonde eu estou, Ele é o primeiro. Estou lá no meu trabalho, Ele é o primeiro lá. Deus abençoe o meu trabalho. Quando eu pisar lá, o Senhor já pisa comigo. E me dê a oportunidade de falar do teu nome para as pessoas que estão ali. Estou botando Deus em primeiro no meu trabalho. Estou indo para a faculdade. Cheguei na faculdade, estou ligado.
Deus, pisa comigo aqui. Esse lugar de gente incrédula, gente promíscua, gente hipócrita. Mas eu estou aqui. Me dá a oportunidade de falar do teu nome aqui nesse lugar. Estou colocando Deus como primeiro na minha faculdade. Estou em casa, no trabalho, eu só fico em casa. Deus, estou em casa aqui, fazendo faxina, limpando. O Senhor é o primeiro aqui na minha casa. Me dá a oportunidade de falar do teu nome. Enquanto eu estou aqui em casa, limpando essa casa. Você vai perceber que até limpando casa, Deus fala contigo. Porque tem aqueles cantinhos lá, você fala assim, ai Jesus, aqui meu coração também tem uns cantinhos aqui, limpa para mim. Então, quando o reino de Deus é o primeiro, tudo que eu estou fazendo, eu estou colocando Deus como primeiro. Alguém está pegando isso? Deus é o primeiro. Então Jesus, ele fala com muita clareza, e de verdade Jesus é o maior exemplo para nós, de colocar o reino de Deus em primeiro lugar. Segunda coisa, o salmista que está falando. O que o salmista quer dizer? O salmista exalta o prazer de estar na casa de Deus. Ele pede para Deus não permitir que ele algum dia deixe de estar em sua casa. Eu estou falando do rei de Israel, irmão. O rei de Israel. O maior rei que esteve em Israel. O seu amor não estava no seu palácio. O seu amor não estava no seu trono, no seu reino, em todo o dinheiro e todas as mulheres que ele tinha. O seu amor estava em estar na casa de Deus. Agora que coisa interessante. Porque o rei não podia estar no templo como sacerdote. Tinha autorização para estar. Mas Davi tinha autorização de Deus. Explica isso para mim. Deus quebrou um protocolo, pastora, para favorecer alguém que o amava de todo o seu coração. Deus quebrou uma lei, cara, para favorecer um homem. Mas era justificável. O quê? Ele me ama de verdade. Sabe? É você valorizar a casa de Deus. É você amar esse lugar. Chegou, viu que a casa de Deus está suja, eu vou limpar, é a casa do meu Deus. Viu que a casa de Deus está com uma pendência, e eu vou comprar aquilo ali, é a casa do meu Deus. Vou esperar o pastor levantar uma oferta, se eu posso, eu vou lá e vou abençoar. É você amar a casa de Deus. Por quê? Olha o que Davi está dizendo, porque da casa de Deus saem as minhas orientações. Uau! E não é assim, irmãos, com a gente. Você chega aqui querendo resposta de Deus. Através de uma pregação, Deus fala com você. Através da adoração, o Senhor vai falando com você. Através de um obreiro, de um irmão que está ligado com Deus e vai lá e libera uma palavra sobre sua vida. É assim ou não é? Davi valorizava isso, gente. Davi não tratava a casa de Deus como qualquer coisa. Ele começou a entender que a casa de Deus era algo que dava muito prazer para ele. Prioridade. A casa de Deus é a minha prioridade. Eu fico assustado com gente que marca reunião de manhã com família, jantar almoço de manhã com família, no dia do Senhor. Festa de aniversário no dia do Senhor. Você não vai ver eu comemorando um aniversário meu e dos meus filhos e da minha esposa, se for no dia do Senhor. Você nunca vai ver isso. Porque eu entendi que o domingo é do Senhor. Ninguém é importante no domingo para mim. Domingo é do Senhor. Eu acordei, eu vou me dedicar todo ao Senhor. Se eu tiver que ficar o dia todo aqui, irmão, pregando, cantando, falando do amor de Deus, eu fico. Porque eu entendi que esse dia é para eu me dedicar para Ele. Não entende? Estou cansado. O problema é seu com Deus. Você está quebrando um princípio do reino. Eu tenho que fazer isso. Vou ficar em casa para estudar para a faculdade. Vai ficar reprovado nessa matéria.
Por quê? Porque você inverteu os valores. Domingo é do Senhor, eu vou estudar outro dia. Acabei de dedicar esse dia ao Senhor, me dediquei esse dia ao Senhor, todo ele. Agora eu vou estudar, vou fazer outros compromissos. Sabe que horas o judeu, é por isso que eu falo, Jesus veio no lugar certo, irmão. Sabe que horas o judeu para? 6 horas da noite. Porque o dia para o judeu acaba às 6 horas da tarde. Acaba, pum, eles param tudo. Vai até às 6 horas do outro dia. Sem fazer nada, se dedicando a Deus. Mas a gente diz que ama a Deus. A gente diz que está indo para o céu. Porém, as nossas prioridades não são as mesmas de Deus. Prioriza a Deus, gente. Domingo não é seu. Fala para alguém que está perto de você assim, bem firme. O domingo não é seu. Ele não te pertence. Pare de roubar ele de Deus. Agora eu falo para você, em que nós temos te roubado, Deus? Eu falo, nos domingos e nas horas de adoração ao Senhor. O domingo não é seu. Você não tem o direito de descansar no domingo. Você não tem direito de marcar compromissos no domingo. Você não tem esse direito. Pastor, o senhor está jogando um jugo em mim. Não, eu estou trazendo clareza ao teu entendimento. Por quê? Porque o que Deus falou comigo é, alinha a igreja com a minha vontade. Eu não estou dizendo que, pô pastor, mas eu estou escalado para trabalhar. Vá para o seu trabalho. Mas pessoas que ficam em casa, vai estudar no domingo, vai fazer tudo que não deveria fazer no domingo, vocês estão pecando contra Deus. Porque o domingo tem que ser dedicado para Ele. A gente não guarda o sábado não, tá, irmão? Mas a gente guarda o domingo. Domingo é do Senhor. Domingo é do Senhor. Ah, pastor, mas eu marquei um almoço. Marcou errado. Porque 9 horas da manhã eu tenho que ficar em casa preparando o almoço. Errado. Ah, mas eu vou chegar atrasado no culto porque eu marquei um compromisso de família. Errado. Dia de domingo não é dia de você receber visita de família. Dia de domingo não é dia de você visitar parente. A esposa me chamou hoje. Vamos lá almoçar na casa dos parentes lá em Guapimirim. Eu já pensei, o culto vai acabar a tal hora. Vou almoçar, já vou levar roupa, vou tomar banho. Tal hora eu tenho que sair de lá em ponto. Por quê? Porque o meu compromisso é o Senhor. Você está entendendo isso, irmãos? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Irmão, marca compromisso olha quantos dias. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Você tem 6 dias para marcar jantar, almoço, cafezinho. O que você quiser, chá da tarde, chá da manhã, chá da madrugada. Mas virou o relógio, meia-noite, domingo, vou me dedicar inteiramente ao Senhor. O meu domingo é do Senhor, ninguém vai tirar ele de mim. Vou cultuar, vou orar, vou fazer minhas orações, domingo é dele. Vou me dedicar a ele. Vai evangelizar, vai falar do amor de Jesus, vai convidar o povo para vir para a igreja. Domingo é do Senhor, gente. Domingo é do Senhor. Arranca. Olha o que Paulo está dizendo. Esquecendo, deixando para trás os embaraços. Nós estamos muito embaraçados com as coisas dessa vida. Quando fala de embaraço, é aquilo que nos atrapalha mesmo. Quantas coisas estão atrapalhando o teu relacionamento? Eu falo com a minha esposa direto, cara, tanta coisa para distrair a gente. Que se você botar os crentes de 20 anos atrás, quem tem mais de 20 anos de crente aqui? Ninguém? Irmã Maria, Sônia, mais de 20 anos. Fala para mim que o povo não era mais crente. Fala para mim que o povo não orava mais. O povo orava mais, gente. O povo era mais fervoroso. Agora está cheio de distração. O pastor está pregando, o cara está no telefone. O cara não consegue nem se desligar do telefone. Ele está aqui, ó. Uma olhadinha rapidinho no Instagram. Uma olhadinha rapidinho no
Facebook. Uma mensagem de oi, amiga, tô aqui já. Cara, que é isso, velho? Antigamente, a gente chegava no culto 1 hora antes, joelho no chão, orando. Quando dava o horário de começar o culto, já estava todo mundo pleno. É só riscar o fósforo, Carvalho, o fogo. Hoje, o culto é 18 horas, o cara chega às 18h30 e quer sentir a presença de Deus ainda. E quer que Deus fale com ele. Deus não vai, o senhor tem que falar comigo. O cara já chega na pilha, meu irmão, agitado. E quer que Deus dê resposta, abençoe, abre porta. Acho que a gente está sendo um pouco ingrato, não? Chega mais cedo, cara. O culto começa às 18 horas, vou chegar às 17h30. Vou ter um momento de oração, que às vezes nem em casa você faz isso. Vou ter um momento de oração, eu e Deus ali. Senhor, fala comigo hoje. Visita a tua igreja hoje. Renova nossos corações. Aviva o nosso espírito mais um pouco. Enche essa casa da tua presença. Visita o meu trabalho. Nesse período que você está aqui, você já está se preparando para o culto. Quando o ministério de louvor entrar às 18 horas, os caras não vão precisar ficar aqui quebrando pedra, porque ainda tem que quebrar essa barreira que está aqui, mas na verdade a barreira está na mente das pessoas, que chegam desligadas, frias, desatentas. Aí a gente tem que chamar ainda o povo para dentro do culto, para depois que o povo entra para o culto, e agora aí já está no último louvor. Aí dá aquela fagulha da presença de Deus assim, ó. Glória a Deus! Aquela fagulhinha. Aí a gente, presença de Deus, né? Sendo que Deus já queria arrebatar a gente desde a primeira música. Deus já queria jogar a gente no chão, pisar na gente. Chutar a gente para lá, o anjo chuta para cá, o outro chuta para cá. A gente, Sabe, gente? Priorizar a Deus, o domingo não é seu. Bota isso na tua mente. O vizinho ligou, o parente ligou, vem me visitar aqui, querido. Outro dia, vamos marcar para outro dia. Eu vou pegar uma folga, dia tal do meu trabalho, eu vou aí te visitar. Mas domingo, não tem como. Sabe qual é os dias que eu tiro lazer com a minha família? Segunda, terça e quarta. Dia que não tem nada para fazer, para a igreja. Aí vamos tirar um lazer, vamos levar as crianças no shopping, segunda-feira. Domingo, nem pensar, não me convide para nada no domingo. Só para almoçar. Que eu almoço na sua casa, porque para a gente fazer comida é puxado. Mas pode ter certeza que 2 horas, no máximo 3, eu estou indo embora. Por quê? Meu compromisso é com o Senhor. Então, tudo que você puder se envolver no domingo, você está dando prioridade a Deus. É evangelismo? É igreja? É Deus? É para Deus? Então eu vou me dedicar. O que é isso? Eu estou priorizando a Deus. E é isso que Jesus falou. E é isso que Paulo nos orienta. Deixa os embaraços, gente. Vamos deixar os embaraços. Deixa os embaraços. Aquilo que está te atrapalhando, deixa. E se dedique. Se entregue. Mais para Deus. A terceira coisa, e eu fecho a mensagem. Quando todos os meus sentidos estão aplicados em buscar a Deus. Quando que eu estou priorizando a Deus? Pode acender a luz para mim, que eu acho que esse escurinho vai dar sono nos irmãos. Mas, espero que... Tá bom. Terceira coisa, desse alinhamento de Deus com a igreja. Quando eu estou priorizando a Deus. Terceira coisa, quando eu aplico todos os meus sentidos em buscar a Deus. Quando todos os meus sentidos estão aplicados em buscar a Deus. Aí eu escrevi aqui: quem busca a Deus, encontra Deus. Ele se revela àquele que o procuram de todo o coração. Buscar o Senhor é um ato de fé, confiando que Ele nos ama e vai corresponder a essa busca.
Mesmo quem já é salvo precisa buscar mais de Deus. Todos dependemos de Deus e precisamos nos aproximar mais dele. Quanto mais buscamos a Deus, mais crescemos e ele nos ajuda a superar as dificuldades. Quem não busca a Deus, em algum momento vai se afastar dele. Existem muitas pessoas que estão se afastando da igreja, mas porque na verdade elas já estão distantes de Deus. Então se afastar da igreja é só um resultado daquele que já está distante de Deus. Então o que eu preciso entender? Olha o que Lucas 10 vai dizer. Jesus falando, né? Escute isso aqui. E ele replicou: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e com toda a tua capacidade intelectual, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Lucas 10, versículo 27. Olha o que Jesus está falando a respeito de você colocar tudo que está em você. Escuta aqui, irmãos. Quem é que estuda? 1, 2, 3. Quando você está estudando, para você entender, ou você está lendo algum livro, para quem tem um hábito bom de leitura, ou você está estudando, ou você está lendo algum livro, se você não limpar a sua mente, você não consegue entender nada do que você está estudando, do que você está lendo. Mas para eu ler, eu preciso estar num lugar isolado. Não gosto de barulho. Eu não gosto nem de música quando eu estou lendo, porque tira a minha atenção. Então eu fico num lugar quieto, totalmente em silêncio, e aí eu começo a ler, limpo a minha mente. Se eu parar para ler, estudar a palavra, escrever uma mensagem, pensando em problemas, eu não consigo. Eu paro e vou ler em outro momento, porque fica me ativando, eu não consigo prestar atenção. Isso é para você entender. Se você que vai fazer o concurso, está estudando para uma prova, se você para estudar e não esvazia a sua mente, você não está prestando atenção em nada, você só está lendo, não vai ficar nada dentro de você. O que você tem que fazer é limpar a mente e aplicar a tua mente naquilo ali, e não deixar a tua mente desviar, para que você realmente consiga compenetrar naquilo que você está lendo e estudando. É isso que Deus quer da gente. Está pegando isso? É isso que Deus quer da igreja. O que Deus quer da igreja? Jesus está falando: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua capacidade intelectual. Você está entendendo isso, cara? Aí eu coloquei 3 coisas aqui, 3 pontinhos aqui. De todo o coração. Ou seja, de onde flui, ou de onde sai, de onde brota todos os desejos e vontades nossas. Jesus falou: não é do coração do homem que brota toda raiz de maldade? Então, Jesus está dizendo: o teu coração precisa brotar desejos de querer conhecer Deus, de servir a Deus. Segunda coisa, sua alma, o centro das emoções. Jesus está dizendo: a tua alma precisa desejar Deus também. O centro das emoções precisa suspirar por Deus também. E para fechar, ele fala sobre força. Cara, isso é muito forte. Porque ele está dizendo que eu tenho que empreender forças. E a força é o que você vai desprender para prosseguir amando a Deus. E para fechar, ele fala da capacidade intelectual. É ter clareza de entendimento sobre quem Deus é e o que Ele representa para a sua vida. Deu para entender isso ou não? Capacidade intelectual é você com entendimento de quem Deus é e o que Ele representa para você. A partir dessa clareza, você vai aplicando coração e a alma e forças para prosseguir
e seguir ao Senhor. Amém, igreja? Amém, igreja? Alinhar a igreja com a vontade de Deus não é fácil, não. Até não é um momento de glória a Deus, de aleluia, de êxtases espirituais. Mas é para trazer à tua consciência o nível de comprometimento que você está tendo com Deus. O nível de entrega, o nível de relacionamento, o nível de renúncia por amor a Deus que você está tendo. Dedicar o domingo ao Senhor é renúncia, é abrir mão de você mesmo, é abrir mão das suas vontades para se aplicar em buscar a Deus. Aí vai exigir força, que Jesus falou. Jesus sabia o que estava falando, irmãos. Ele sabia que ia precisar de força. Mas eu creio que depois desses 4 domingos nós vamos entrar em uma outra atmosfera com a igreja. Porque nós teremos pessoas aqui, obreiros, líderes, diáconos, mais comprometidos com Cristo, mais comprometidos com a causa do reino de Deus. Amém, gente? Vamos ficar de pé. Gostaria de chamar aqui o Ministério de Louvor só para fazer um fundo musical para mim. A minha oração nessa manhã é para que de verdade o Espírito Santo possa vencer você. Seja vencido por Ele nessa manhã. Feche seus olhos, por favor. Que você seja vencido pelo Senhor nessa manhã. Feche seus olhos, por favor. Eu quero que você ore a Deus. Ore se comprometendo com Deus. Lembra que você é ovelha de Jesus. Você não é ovelha do pastor. Você pertence a Jesus como ovelha. E se você pertence a Jesus como ovelha, você precisa agradar o coração de Jesus. Agradar o coração de Deus vai exigir da gente busca, entrega, priorizar a Deus, renúncias. Que o Senhor possa ser o primeiro em nossas vidas. A proposta é uma oração de arrependimento mesmo, gente. Você possa fazer essa oração, comece a orar nesse sentido, vai. Comece a falar com o Senhor. Senhor, me perdoa por não ter permitido o Senhor ser o primeiro na minha vida. Me perdoa por todas as vezes que eu deixei o Senhor por segundo. Mas no meu entendimento eu achava que o Senhor era o primeiro. Mas eu aprendi aqui nessa manhã que tudo que é em mim precisa colocar o Senhor como primeiro. Minha alma, meu coração, minha mente, minha capacidade intelectual, tudo que há em mim precisa colocar o Senhor como primeiro. Seja o primeiro, Senhor. Vem ser o primeiro dessa casa. Nós pedimos perdão ao Senhor. Eu, como pastor, peço perdão ao Senhor. Em nome da liderança, eu peço perdão ao Senhor todas as vezes que nós, líderes, não colocamos o Senhor como primeiro. Todas as vezes que nós, líderes, tratamos o Senhor em um segundo plano, deixando que as nossas vontades, desejos e intenções tomassem o primeiro lugar, Senhor, nas nossas vidas. Eu peço perdão ao Senhor pela SEAB, Pai. Todas as vezes que a SEAB colocou o Senhor em segundo plano, todas as vezes que deixamos de nos dedicar ao Senhor para nos dedicar a nós mesmos, Pai, nos perdoa-nos. Nós não queremos ser hipócritas, nós não queremos ser uma igreja hipócrita, nós não queremos ser uma igreja fria, nós não queremos ser uma igreja negligente, nós queremos ser uma igreja apaixonada pelo Senhor, nós queremos ser uma igreja que te ama.
e que aplique em ações esse amor. Que não seja palavras que o vento leva, mas que seja por obras, por ações. Oh Deus, tenha misericórdia de nós, Senhor. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Tenha misericórdia do teu povo que se chama pelo teu nome.